Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho, hoje com o tema A Apostasia que precede a vinda do Anticristo. Mas isto depois da vinheta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4 nos diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, antes da vinda do anticristo, deveria vir a apostasia. E agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O que nós entendemos aqui é que na época da igreja apostólica, enquanto os discípulos ainda estavam vivos, já operava o mistério da injustiça. Em 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então aqui vemos que na época do apóstolo João já havia anticristos, e saíram justamente da igreja cristã. E João também diz aqui a respeito da última hora. Já é vinda a última hora. O que seria isto? Como João era o último discípulo vivo, uma vez que ele morresse, as apostasias viriam ainda mais fortes. A morte de João é a última hora. E agora em 3 João, capítulo 1, dos versos 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então aqui vemos que havia, justamente dentro da igreja, um homem chamado Diótrefes, que queria ser o primeiro. Ou seja, ele queria mandar na igreja. Justamente, e ameaçava aqueles que queriam receber João, ameaçava-os de expulsão da igreja. E olha que ele se opunha a um apóstolo direto de Cristo. Já havia uma apostasia reinando na época dos discípulos. Agora também 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1 e 3 nos diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então vemos que surgiria justamente entre o povo cristão falsos doutores que introduziriam justamente falsas doutrinas. E também diz que será blasfemado o caminho da verdade. Nós vimos isto no capítulo 7 de Daniel, no último estudo, a respeito do chifre pequeno, que é o anticristo. Justamente. Falaria blasfêmias contra Deus. E também vemos que esses falsos doutores seriam movidos pela avareza, ou seja, pelo ganho do dinheiro, pelo ganho das coisas terrestres. Isso. E agora em 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, no futuro próximo, a igreja cristã, dela sairiam muitos que não aceitariam a verdade, criariam falsas doutrinas, e diz ainda aqui que voltariam para as fábulas do paganismo, que o paganismo se propagava através das fábulas. Justamente. Temos também agora Atos, capítulo 20, o verso 28 ao 30. Olhai, pois, por vós,
e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então vemos que depois da sua partida, ou seja, da partida de Paulo, Sua morte. justamente, entraria justamente na igreja bispos que deturpariam a palavra de Deus. E agora 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Teriam o nome de cristãos, o nome de seguidores de Cristo, os seguidores dos apóstolos, mas eram fraudulentos, negariam a verdade. Agora também Romanos, capítulo 16, o verso 17 ao 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Surgiria justamente na igreja dissensões e escândalos contra a doutrina que eles aprenderam. Interessante aqui que fala que eles vão usar suaves palavras. Vamos falar de forma bem suave, bem calma, bem pausada. Isso nós notamos muito entre os padres católicos, né? É um detalhe isso aqui. E vemos também que eles não serviriam ao Senhor Jesus, mas justamente ao seu ventre, ou seja, a seus desejos. Serviam a si mesmos. E agora Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós temos que obedecer aos nossos pastores, né? Nós temos que nos sujeitarmos a eles. Mas, vejamos o próximo texto. Mateus, capítulo 20, o verso 25 ao 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então aqui Cristo está falando aos discípulos, aos apóstolos, que eles deveriam servir ao seu próximo. Então, se nós temos que nos sujeitarmos aos nossos pastores, significa que os pastores também aqui têm que servir a membresia. Não é dominar a membresia, mas um sendo servo do outro. É assim que funciona no cristianismo. Justamente. Mas vemos que uma das apostasias é justamente a primazia. Onde um bispo ou um colegiado de bispos dominariam a membresia. E agora em 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, que é Cristo Jesus, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então essa é a exortação que é dada aqui. Não é por força, não é por violência, não é por torpe ganância, não é tendo domínio sobre a herança de Deus, que é a membresia, Justamente. mas amor mútuo. Então nós temos que nos sujeitar aos pastores que cumprem esses requisitos aqui. Justamente. E aqui está falando justamente para os presbíteros, ou seja, os bispos, os pastores. E nos diz que o sumo pastor é Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Quem comanda é Cristo. Justamente. Não são os bispos, não são os pastores. Mas a apostasia viria justamente desse ponto. Retirariam Cristo e colocariam justamente os bispos. Ou o homem no lugar. Justamente.
Agora em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, na época dos discípulos, já havia falsificação da palavra de Deus. Quer escrita, quer oral. E agora, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o que estava ocorrendo aqui na época dos discípulos, como uma das apostasias? Justamente o ocultismo, ou seja, tinha coisas que eram ocultas para as massas. Para a membresia. Justamente. Então, ou seja, havia um círculo externo e um círculo interno. Os bispos falavam para a membresia e havia coisas que ficavam ocultas das mesmas. Isso era só para o círculo interno dos bispos. Isso é ocultismo. Já havia na época dos discípulos. Justamente. Também tinha um nome dado a eles que era o gnosticismo. E agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, pensamento, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Estavam falsificando cartas dos discípulos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 ao 18. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Ou seja, o preterismo já estava sendo ensinado na época dos discípulos. E agora, Atos, capítulo 13, dos versos 6 a 10. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então aqui vemos que, na época de Paulo, havia um falso profeta judeu chamado Elimas, ou Bar-Jesus, e ele estava justamente muito próximo do procônsul Sérgio Paulo. Havia uma união entre igreja e Estado. Ou seja, o procônsul via muito das instruções deste falso profeta. E um outro ponto aqui é que este falso profeta é chamado de filho do diabo, que é a mesma coisa que filho da perdição. Que é dado ao anticristo. Justamente. Ou seja, este ser era justamente uma representação do anticristo que viria. Porque o anticristo teria doutrinas semelhantes a que Bar-Jesus tinha. Agora, Atos, capítulo 8, verso 9 ao 13. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então vemos aqui um mago, chamado Simão, que iludia o povo de Samaria, ouviu a pregação de Filipe, os milagres realizados. E aparentemente se converteu. Sim. Vejamos o próximo texto. Atos capítulo 8, os versos 18 a 24. E Simão,
vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então vemos aqui que ele quis comprar justamente a salvação. E vemos que ele não se arrependeu. Ele pediu para os apóstolos orarem para que a maldição não caísse sobre ele. Não porque ele viu que estava errado. Então, um dos tópicos que nós percebemos nesta apostasia da época apostólica já, começando ali perto da morte dos discípulos, é a venda de indulgência. Ou a compra da salvação. Justamente. Agora, no Espírito de Profecia, História da Redenção, página 315. Cerca do tempo do segundo aprisionamento de Paulo, também Pedro foi preso e encerrado na prisão. Tinha se tornado especialmente odioso às autoridades pelo seu zelo e sucesso em expor os enganos e desfazer a trama de Simão Mago, o encantador, que o seguira a Roma a fim de opor-se e impedir a obra do Evangelho. Nero, que era crente em magias, patrocinava Simão. Ficou assim grandemente exasperado contra o apóstolo e dessa maneira prontamente ordenou sua prisão. Então vemos que Simão Mago, ele era justamente patrocinado pelo imperador romano. Ou seja, união de igreja e Estado. Justamente. E agora, vamos ver os tópicos que reinavam na época dos discípulos, na igreja cristã, concernente às apostasias. Primeiro era a primazia dos bispos. A primeira heresia, que os bispos tinham a primazia sobre os demais. A segunda apostasia é a falsificação da palavra de Deus, quer seja escrita ou oral. Terceira, emprego da força. Se não aceitassem, eram expulsos da sinagoga. A quarta, domínio sobre a membresia. A quinta, dissensões e blasfêmias. A sexta, falsas doutrinas. A sétima, falsos apóstolos. A oitava, o preterismo. A nona, o ocultismo. A décima, união de igreja e Estado. A 11ª, a avareza. E a 12ª, as indulgências, ou a compra de salvação. Então, o que nós vemos aqui? Que na época dos discípulos, eles tinham anunciado que havia de vir a apostasia. Mas já era manifesto em seus dias ali. Eles mesmos diziam isso. Então, depois da morte dos discípulos, quem herdasse a igreja cristã não estaria bem. Já estaria participando da apostasia. Século após século, essa apostasia cresceria. Certo? Mas aqui, já na época dos discípulos, nós vemos esses 12 tópicos aqui. Ora, qual hoje a religião ou poder religioso que vive desses tópicos aqui? Só temos uma. A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a apostasia, predita pelos apóstolos, geraria o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. E nós vemos aqui que esta apostasia, segundo a história, gera a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, o sistema do anticristo. Justamente. Então aqui termina o estudo e no próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre essas apostasias justamente na história da Igreja, na história dos pais da Igreja Católica. Ou na patrística. Nos aguardamos até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.